Em relação ao exemplo que eu dei de aplicação do princípio da igualdade com vistas à capacidade contributiva, e eu dei o exemplo da nossa tabela do imposto de renda, eu preciso, além disso, trazer para vocês uma crítica, que é uma crítica pessoal, mas uma crítica disseminada nos ambientes tributários. Que essa tabela do imposto de renda, ela é na verdade aparentemente aplicação, ela é a aplicação do princípio da igualdade, mas ela é apenas um arremedo de princípio da igualdade. Porque ela deixa de refletir a realidade brasileira. Sabe por quê? Porque essas faixas, elas vão de 0 até 5 mil reais com muita rapidez. Ou seja, os contribuintes brasileiros mudam de faixa de modo muito rápido. No Brasil, é considerado faixa alta quem ganha 5 mil e poucos reais. De modo que, qual é a crítica que a gente pode fazer ao princípio da igualdade reflexamente no imposto de renda? A gente precisaria ter uma tabela de imposto de renda muito mais esticada, que representasse efetivamente, de modo real, a igualdade entre as pessoas. De modo que a gente colocasse numa primeira faixa de isentos pessoas que ganham até 3 mil reais. E numa segunda faixa, pessoas de 3 mil a 6 mil, numa terceira de 6 mil a 11 mil, uma quarta de 11 mil a 15 mil, e chamar de verdadeiramente pessoas com maior capacidade quem ganha realmente um valor alto. Em resumo, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode dissociar o princípio da igualdade do direito tributário do princípio da capacidade contributiva. O fato gerador não é apenas o elemento que deve identificar as pessoas. Não é todo mundo que é proprietário que deve pagar a mesma coisa. Não é todo mundo que é investidor que deve pagar tudo a mesma coisa. Não é todo mundo que recebe salário que deve pagar a mesma coisa. Não é toda empresa que ofere lucro que deve ter o mesmo imposto de renda sobre o lucro. A gente deve fazer com que essa imposição tributária respeite essa gradação de capacitação econômica. Há ainda como consequência desse princípio um outro princípio que está no artigo 151 da Constituição, 151, inciso 1. O que diz esse 151, inciso 1? Ele trata do princípio da uniformidade geográfica, portanto, igualdade também. Significa dizer o seguinte: o Estado, a União, o governo federal, não pode tratar de modo diferente, tributariamente diferente, pessoa só porque ela está em local do território brasileiro diferente. Ou seja, como é que deve ser o imposto de renda do médico pernambucano? Exatamente igual ao imposto de renda do médico gaúcho. Quanto é que deve pagar de imposto de renda um assalariado que trabalha em Manaus? Exatamente da mesma forma que um assalariado que trabalha em Belo Horizonte. Ou seja, do ponto de vista territorial, geográfico, não pode haver distinção entre pessoas. O 151, inciso 1, faz uma única exceção. Ele diz o seguinte: que é possível conceder isenções tributárias, portanto um tratamento benéfico, quando uma determinada região do país for absolutamente desqualificada do ponto de vista socioeconômico em relação a outra região do país. Ou seja, quando a gente tem claramente uma região do Brasil com uma desproporcional defasagem em relação ao resto do Brasil, a gente pode eventualmente conceder algum tipo de tratamento diferenciado para alguns fatos geradores ocorridos naquela região. Que é o que acontece, por exemplo, desde a década de 70 com a Zona Franca de Manaus. Detectou-se que aquela região do Brasil estava caindo de podre, aquela região do Brasil não tinha como progredir. O que se fez? Se estabeleceu um programa de isenções e tratamentos benéficos em relação ao imposto de importação, imposto de renda. E nós demos àquela região um tratamento que fez com que se estimulasse a ida de empresas para aquela região, que sem esses benefícios não iriam. Essa possibilidade, portanto, excepciona o princípio da uniformidade geográfica, que é, na verdade, uma consequência lógica do princípio da igualdade. Tudo bem? Abraço, gente. Até a próxima.